e que Ele venha, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, pregar a Tua palavra com poder, com autoridade, com graça, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a paz. Mais uma vez, o Senhor me comissionou a estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. É uma alegria muito grande, apesar de ser uma responsabilidade, né? Nós ficamos aí felizes, mas também com um temor santo para trazer a palavra preciosa do Senhor para as nossas vidas. Que é uma alegria que o Senhor me traz toda vez que Ele me comissiona a trazer a palavra dele. E o Senhor já havia ministrando no meu coração de trazer uma palavra específica. E antes mesmo do pastor falar, né, que eu estaria viajando, que eu seria a pessoa que pregaria nesse domingo, eu já sabia que o Espírito Santo já estava me preparando para isso. Não foi uma surpresa, porque é a direção do Senhor. Mas antes mesmo de iniciarmos propriamente na palavra, eu queria, né, o Senhor, até que durante o louvor, o Senhor me incomodou para que, né, cada um de nós orássemos nesse momento, porque muitas das vezes para nós chegarmos aqui não é simples. Enfrentamos situações, batalhas, sejam batalhas em nosso entorno, na nossa mente, na nossa família ou no trabalho. Preocupações nos acompanham, e esse é o momento de nós nos desligarmos desse mundo natural e nos conectarmos com o Senhor. Então, abaixe sua cabeça rapidamente. Senhor Jesus, nessa hora nós estamos diante de Ti, Pai. Clamamos pelo Teu Espírito, pela Tua presença que já se faz presente aqui, Pai. Mas nessa hora, Senhor, alcança as nossas mentes. Tira das nossas mentes tudo aquilo que impede de nos concentrarmos, de ouvirmos a Tua palavra, de ser ministrados e alimentados por ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quem está feliz está na casa do Senhor? É uma alegria estar na casa do Senhor. Nós recebemos tanto desse louvor abençoado, maravilhoso, essa palavra abençoada, na ministração do dízimo, das ofertas, em todo momento, em todo instante do culto. E o Senhor quer falar conosco essa noite. Eu queria que, né, quem puder abrir a sua Bíblia. Não sei se nós vamos ter condições de acompanhar ali, mas em Efésios 1, a partir do verso 3, o tema dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, verso 3 até o 10, nesse capítulo 1, sou abençoado quando cumpro o propósito. A palavra do Senhor inicia, na minha versão, né, as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele determinou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade,
o Evangelho que os salvou. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Até aí. Aleluia. A palavra do Senhor que hoje nós iniciamos na carta de Efésios. Paulo escreveu para os Efésios e trouxe essa mensagem. E o que eu aplico hoje para as nossas vidas? Que bênçãos são essas? Que bênçãos espirituais ou celestiais? Uma versão, eu li em duas versões. Uma fala bênçãos espirituais, ou na outra versão achei até mais interessante, bênçãos celestiais, que são bênçãos que nos acompanham. Que bênçãos são essas? Hoje é muito comum até uma pessoa ímpia, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ou que é mero simpatizante, falar: eu sou abençoado por Deus, Deus é minha força, né, com jargões, eu sou abençoado, né? Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. E o que tem a ver essas bênçãos? Bênçãos celestiais ou bênçãos espirituais que esse texto nos traz são bênçãos condicionais. Não são aquelas bênçãos que caem do céu como chuva e alcançam a todos, não. É isso que o Senhor ministrou o meu coração, debruçando sobre esse texto. Porque é muito fácil eu falar: eu sou abençoado, minha família é abençoada, ou eu vou à igreja, eu declaro as bênçãos do Senhor. Isso é importante nós declararmos, nós louvarmos, mas o que a palavra do Senhor nos traz aqui é muito mais do que isso. Conhecemos aquele louvor, né? Por onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. Não é algo que vem de graça, não é derramado para todos. Qual o ponto aqui? Muitos dizem: eu te amo, Senhor, eu sou abençoado. Mas olha o que João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amar a Deus, e aí nós vamos vamos aprofundar nas questões das bênçãos celestiais. Não é o mero dizer: eu te amo, meu Deus. Nós temos feito um estudo de GC de casais, e um dos pontos ali nós já tratamos da linguagem do amor, né? Que cada pessoa tem uma linguagem do amor, assim, é algo que alcança o coração daquela pessoa. Alguns são com palavras, outros é com serviço, outros são com presentes. Cada um é alcançado, né? Tocado de uma forma. Mas com Deus não se aplica. Isso não se aplica. O Senhor, Ele nos prova e entende que nós amamos quando nós temos atitudes condizentes com o que falamos. Porque de nada adianta eu chegar, gente, eu não estou menosprezando o louvor nesse momento é importantíssimo, mas isso não demonstra o amor que nós temos a Deus. Eu chegar, eu louvar, eu me lançar, eu chorar, eu gritar, eu expressar de alguma forma esse amor, e isso nós temos vários exemplos na palavra do Senhor. De nada adianta se a minha vida, as minhas atitudes não demonstrarem esse amor. É isso que João 14:21 diz: que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Será, então, a partir daí, será que quando eu estou dizendo, anunciando que eu sou abençoado, que eu amo o Senhor, que eu faço e aconteça, eu estou realmente vivendo uma vida ou tendo uma postura de amor para com Deus? Porque Deus não pede muito, mas Ele pede algo. Ele pede o nosso coração. E quando o nosso coração se torna integralmente do Senhor, todo o resto vem. Todo o resto é condizente com a vida de demonstração desse amor. E aonde eu quero chegar com as bênçãos celestiais, espirituais? São bênçãos que vão nos alcançar a partir do momento que eu tiver uma vida que demonstre
verdadeiramente esse amor. O coração do homem só o Senhor conhece, mas um coração alimentado pela palavra, cheio de amor para com Deus, sedento da presença do Senhor, vai necessariamente trazer mudança de dentro para fora. Não tem como você conter esse amor, você esconder. Vamos lembrar da parábola da lâmpada, quando ali Jesus ensina, fala sobre a palavra. Que adianta esconder essa lâmpada, essa lamparina debaixo de uma cama? Ela não vai ter utilidade. Ela tem que ser usada lá fora, no escuro, para iluminar, para causar um impacto sobre as trevas. Então, se eu digo que amo ao Senhor, mas a minha vida não é condizente com o que eu falo, Deus não considera em nada. Isso é anátema, maldição. Porque é Deus que está amaldiçoando? Não. Porque a vida que não é condizente com esse amor traz sobre si a maldição, que é a ausência da bênção. Então, na palavra do Senhor, não há meio termo, ou é bênção ou maldição. Ah, mas eu conheço uma pessoa que é ímpia, e ela vive desfrutando das alegrias desse mundo. Ela não tem doença, ela tem riqueza, ela tem fama, ela tem status, ela tem amigos. Mas se não tem o Senhor, não tem o propósito de vida, ela não tem nada. Ela é a pessoa mais miserável dessa terra. Porque isso tudo passará. Isso é tudo, como Salomão diz, é vaidade. Vai passar como o lírio do campo que passa. E hoje está bonito ali no campo e amanhã é lançado no fogo. Salomão disse a respeito disso. Isso passa. E a partir daí, nós temos o entendimento que a verdadeira alegria, a plenitude que nos traz essas bênçãos, no verso 4 de Efésios capítulo 1 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O Senhor já escolheu a cada um de nós e já nos desenhou. Nós temos aqui um arquiteto na igreja. Os projetos são feitos para que um dia sejam executados, correto? Então Deus é o maior arquiteto. Ele já planejou cada um aqui muito antes da própria existência. É o que fala aqui no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus já havia desenhado cada um de nós aqui. A partir daí nós entendemos que a identidade de Deus já está em nós, no nosso DNA. O nosso projeto é perfeito, de cada um. O que no meio do caminho trouxe alguma mácula, algum defeito nesse projeto? É o pecado, que todos nós já estamos condenados, nascemos em pecado desde Adão. E a partir daí inicia-se uma grande tensão no mundo espiritual e natural a partir da nossa existência. A partir do momento que nós temos entendimento e escolhemos Jesus, somos salvos por Ele. Olha o que o verso 5 diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A partir da salvação, da redenção em Cristo Jesus, nós voltamos ao plano original. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram esse momento de experiência, de se entregar para Jesus, de ter a salvação. Se cada um teve esse momento, saiba que esse momento é maravilhoso, é precioso, é único. Ninguém vai tirar de você, ninguém vai tirar de mim. Mas eu quero te dizer que esse momento é apenas o ponto de partida.
Porque o verso 5 nos diz que o Senhor nos predestinou e a partir daí Ele nos adota como filhos. Porque o pecado nos separou da filiação de Deus. Adão, onde está? Onde estás? Onde está você? O Senhor procurava por Adão, por quê? Porque a partir dali, não que ele não sabia onde Adão estaria, o pecado separou Adão do Pai. E Jesus já tinha o seu plano, já era o plano, na verdade, Jesus, estabelecido pelo nosso Deus. Então, o Senhor, Deus, nos enviou Jesus para que por meio deles fôssemos salvos, remidos e tivéssemos uma nova chance, libertos do pecado e voltássemos ao Pai. E o que o Senhor me traz de entendimento nesse texto, que Deus já havia planejado cada um de nós, a partir do pecado, esse plano foi maculado, foi desvirtuado, mas Ele trouxe Jesus como Redentor, aquele que vive e que nos dá nova vida, vida eterna. Por meio de Jesus, nossos pecados foram redimidos, mas aqueles que recebem a salvação, sim, estão livres do fogo eterno, estão livres do inferno, vão morar na eternidade, mas é o ponto de partida. Porque, pensem comigo, será que Jesus se entregaria naquela cruz, sofreria todas as injustiças que sofreu, dores, humilhações, sentiria todo o peso do pecado, para que nós fôssemos salvos e a partir da salvação nossa vida terminasse nessa terra? Porque se fosse assim, bastaria aceitar Jesus hoje, nós já estaríamos na glória. Eu acho que as pessoas até teriam medo de vir no altar nessa hora que o pregador, o pastor chamasse. Nossa, se eu for lá, eu já tenho que preparar minha família que eu vou subir. Já diria, e não é o que acontece. Nós temos um caso registrado na Bíblia de uma pessoa que aceitou Jesus e logo depois morreu. Era o ladrão, um dos ladrões que estava ao lado de Jesus. Queres hoje estás comigo no céu? Ele falou, quero. Ele deu o último suspiro e foi. Esse sim, mas foi salvo e logo depois já estava na eternidade. Mas com exceção do ladrão da cruz, eu não vejo regra, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a nossa vida acabar por ali, nossa vida terrena. Não, a gente continua aqui na terra. Os problemas, pode ser que hoje alguém venha aqui e se entregue, Jesus, eu me entrego, eis-me aqui, e vem com um problema e amanhã o problema está lá. Olha, Jesus, eu me entreguei ao Senhor, esse problema está aqui. Às vezes vem a esposa vem e se entrega, Senhor, eu me entrego, aí chega em casa, meu marido continua aqui. Às vezes se o marido for o problema, ou vice-versa, ou o filho, ou a sogra, meu Senhor, eu fui até o altar e minha sogra continua aqui. Não é assim. O Senhor nos dá o ponto de partida. A partir da salvação é o início de uma jornada, claro, que não vai terminar aqui na terra, mas é aqui. E a palavra do Senhor nos ensina que Jesus não verteu o seu precioso sangue na cruz para que tivéssemos uma vida medíocre. O medíocre, ele pode ser salvo, ele pode garantir a entrada dele no céu, mas o medíocre não vai viver grandes coisas que o Senhor tem para ele. Não vai viver das bênçãos celestiais. Sabe por quê? Essas bênçãos celestiais são ativadas com a identificação do nosso propósito, a partir do plano original da nossa criação por Deus Pai. O versos 11 e 12 diz: fomos predestinados segundo o propósito daquele que criou todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperávamos em Cristo. Você sabia disso? Isso me chamou a atenção, que nós podemos ser
Olha essa versão que eu anotei, que está até diferente dessa Bíblia que estou lendo aqui. Louvor da glória do nosso Deus. O louvor é você, o louvor sou eu. Ah, mas isso é uma palavra de arrogância? Não. De altivez? Não. A nossa vida, quando ela está no centro da vontade do Senhor, ela se torna louvor e glória para o nosso Deus. Ela se torna a partir dessa atitude que nós, de identificarmos o nosso propósito em Deus. E o Senhor, Ele nos chama para viver além da mediocridade. A mediocridade não é algo ruim, gente. O nome pode dar essa ideia, mas não é. Sabe o que é ser medíocre? É fazer o básico, mas você está fazendo. Você sabe aquele aluno que precisa de 7 para passar e ele faz o 7? Ele é medíocre. Mas passou de ano, é melhor do que ser reprovado, concorda? O medíocre passa de ano. Ele faz a média e está ótimo. O funcionário medíocre pode ser um bom funcionário. Ele faz o que está ali na planilha para ele fazer, no horário para ele fazer. Cumpriu o horário, fez tudo aí. Ok. Mas as bênçãos espirituais é as que nos alcançam além da mediocridade. É subir de nível. E nem todos vão subir de nível. Porque Deus não quer, não. Deus quer que todos nós tenhamos um nível alcançado, um nível maior. E a palavra do Senhor diz que todos estão predestinados a esse propósito. Porque se o Senhor colocou a identidade dele em cada um de nós, o próprio Deus, como que o próprio Deus iria projetar algo que não fosse excelente? Então não tem como não concluir que aquele que está em Cristo e vive a palavra em atitudes terá uma vida excelente. Eu não estou falando aqui de problemas de lutas, porque os problemas vão vir, as lutas vão vir, as tentações para pecarmos, as lutas não vão deixar de vir com essas pessoas. Não significa isso. Ah, eu sou abençoado, então não vou ter problema. Não é isso. A bênção celestial, ela vai te capacitar para lidar com o problema. Vai te fortalecer, vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai te preparar para as lutas. Eu estaria aqui mentindo se eu falasse: com Jesus não há problemas, com Jesus só há riqueza, só há saúde. Não, nós não temos essa garantia. Mas com Jesus nós temos, e vivendo o propósito dele, nós temos a garantia de vencer cada uma dessas lutas. Porque até a morte será vitória para nós. Porque o propósito do Senhor foi estabelecido antes da nossa existência. E sabe o que nós, como eu mencionei aqui, a definição de mediocridade? Uma pessoa medíocre é aquela que se conforma com a média. A mediocridade, sem buscar a excelência, o aperfeiçoamento ou o extraordinário em sua vida ou trabalho. A mediocridade pode se manifestar com a falta de iniciativa ou constante uso de desculpas para não ir além. A recusa em assumir riscos calculados e a preferência por fazer apenas o mínimo necessário para passar ou se manter confortável. É para passar na média. Mas com as bênçãos celestiais, que são aquelas que nós buscamos, porque é o propósito que vai dar sentido para a minha vida em Cristo Jesus. O propósito não se resume a vir à igreja, o propósito não se resume a exercer um ministério, a falar a paz do Senhor com o irmão, a dizimar. Não, é muito além disso. Essas situações, são facetas do propósito, podem ser sinais, porque o propósito é o todo do Senhor na minha vida. Ele direciona a minha vida, Ele direciona o meu caminho, a minha jornada, e Ele dá sentido. Hoje nós vemos muitas pessoas buscando alegria, felicidade em coisas terrenas, passageiras, num bom emprego,
num bom casamento, em dinheiro, em fama, em status, em relacionamentos. Isso não traz felicidade, porque Deus não nos projetou para isso. Ele nos projetou para ser o seu reflexo, e o reflexo do Senhor é estar no propósito, no centro da vontade dele para cada um de nós. É isso que dá sentido, que dá alegria. É isso que vai permitir que cada um de nós, passando por luta, por dificuldades, venhamos ter um sorriso no rosto. Você pode ser triste e ser feliz ao mesmo tempo. Em Jesus é possível, porque você sabe, eu sei, que aquela luta é passageira, que o Senhor está comigo, que Ele vai dar o escape. É o meu Pai, Ele não vai me abandonar. Essa confiança, é isso que nos dá sentido. E aquele que vive o propósito, ele transforma não somente a sua vida, mas o seu ambiente, porque vai além, ultrapassa o que é normal. A sua família, a minha família vai ser transformada quando eu vivo o propósito do Senhor. O meu trabalho vai ser transformado quando eu vivo o propósito do Senhor. O meu ambiente, por onde eu passar, muitas das vezes não vamos precisar falar uma só palavra, porque ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus. As mudanças vão acontecer a partir do momento que eu tomar essa posição. É necessário esforço? É, porque a salvação é de graça, a redenção é de graça, sim, basta crer, arrepender dos pecados, não é preciso esforço nenhum, mas para viver isso aqui precisa ter esforço. Ah, mas eu vou ter que me matar? Não, eu não vou ter que correr atrás das bênçãos, eu não vou ter que me sacrificar por elas, não, elas virão até mim a partir do que eu fizer o que Deus me pediu. Você acha, Abraão, que Deus vai te pedir para você fazer algo que você não consegue? Além das suas forças, além do seu entendimento? Se você não tiver entendimento, Ele vai te dar. Quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, pareceu algo grande demais para ele. Convenhamos, qualquer um acharia que é difícil. Olha com o que Moisés ia lidar: com o faraó, com o Egito. Mas Deus o chamou, falou, aí ele ainda colocou: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado, língua. Não tem problema, Moisés, coloca o seu irmão para falar com você, mas você vai, e Arão vai falar. O Senhor deu recurso, e o povo seguia Moisés, e Moisés foi falar com o faraó, e tudo que Deus mandou ele fez. Mas na cabeça dele ele não tinha condições. Então pode se parecer que o propósito muitas das vezes vai ser difícil, vai exigir demais, mas não vai, porque o Senhor não pede além daquilo que nós devemos ter, das nossas forças, e aquilo que às vezes a gente acha que não consegue, o Senhor vai lá e te surpreende: você é capaz, você pode, e o Senhor vai nos dando os mecanismos, os instrumentos, os recursos. O Arão que falta na nossa vida, Deus vai colocar. Se a dificuldade de Moisés era falar, ele colocou Arão para falar por ele. Olha como que Deus faz. O Senhor, Ele nos ama tanto, e às vezes nós entendemos como um amor distante, mas esse amor é tão próximo. Ele se preocupa que a partir da minha salvação eu melhore a cada dia, eu evolua, eu cresça, eu amadureça. Porque se estamos nessa terra, uns com menos, outros com mais dias, é porque o propósito não se cumpriu totalmente. E o que falta? Senhor, me ajuda a viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Sabe por que existe esforço? O maior esforço que nós temos que ter é o esforço de permanecer, de nos afastar daquilo que nos distrai. Porque Paulo mesmo diz nesse texto, olha, que é um mistério
viver e aplicar esse propósito nas nossas vidas. Que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. É o mistério que Paulo quis dizer que Deus nos revelou. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Essa pergunta tem que ser feita toda manhã, quando a gente acordar. O que o Senhor quer de mim? Que eu não saia da sua presença, que eu não saia da sua vontade. Cumpra em mim o teu querer e aquilo que o Senhor tem para mim. Aplica em mim o teu querer, que eu viva. Porque o Senhor não permitirá que nós venhamos ser enganados, distraídos. Mas cabe a mim fazer essa reflexão. Senhor, aquilo que é a minha parte, o que eu tenho falhado? Porque o esforço que diz aqui é nos manter livres das distrações e nos manter constantes naquilo que o Senhor determinou. Noé, quando foi construir a arca, ele tinha um plano, e o plano dado por Deus. Noé, o que o Senhor falava? Ignora essas pessoas. Noé era chamado de louco, Noé era zombado, sua família, porque naquela época nunca tinha chovido na terra, e Noé estava esperando chuva, e ele permaneceu. Tábua por tábua foi sendo colocada ali. Aquela arca demorou muitos e muitos anos para ser construída, e ele permaneceu. Ficou sozinho, foi zombado, foi ridicularizado, mas quando se cumpriu o dilúvio, todos viram. Por que o terror das pessoas que não entraram na arca? Não é só porque elas morreriam, porque elas entenderam que aquele homem da qual elas zombavam tinha Deus na vida deles, e elas não tinham. O terror que assolou aquelas pessoas é porque Deus estava na vida daquele homem, e eles estavam longe daquele homem, e eles entenderam que era tarde demais. Deus estava na vida de Noé e da família dele, não estava na vida deles, e já era tarde. Diz que a pior coisa do inferno para aqueles que não aceitaram Jesus como único Salvador das suas vidas, não é o sofrimento, não é a dor, não é o fogo que nunca se apaga, é a ausência de Deus. É saber que Deus está longe e que nunca mais nós acessaremos ao Senhor. É a pior dor que existe. Essa é a pior dor. Saber que Deus não estará mais. E a ausência do propósito não nos permite viver algo além. Viver experiências que cada um de nós teremos condições de viver. Porque aquele que vive no propósito, eu creio que a sua família muda. Porque ele permanece na palavra, o seu ambiente, o seu entorno, até a sua geografia tem que mudar. Aquela pessoa o lugar onde aquela pessoa estava, se ela sair, vai ser antes e depois de fulano. Porque fulano passou por aqui e ele deixou marcas positivas, ele impactou nossa vida. E do que adianta? Será que vale a pena, na verdade, nós passarmos por essa terra? Uns vão viver um pouco mais, outros menos, mas a nossa estadia aqui é curta. Passar por aqui e não deixar marcas? Quais marcas nós temos deixado? Será que é marca de contenda? Marca de briga? Marca de murmuração? Marca de ira? Quais marcas nós temos deixado? Ou a marca do Santo Espírito da promessa?
O verso 13 diz assim: porque depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido em Cristo Jesus, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. O selo já está em nós. Quem recebeu Jesus aqui já está selado. Mas será que eu tenho ativado esse selo da marca da promessa, do Santo Espírito da promessa? Ele precisa ser ativado, porque ele já está em nós. Mas se eu tenho esse selo, essa marca, e eu não uso, não faz sentido. Ela é a lamparina escondida. O Senhor já derramou desde antes da nossa criação, quando éramos apenas um projeto, esse selo, essa marca, e eu preciso ativá-la. O que tem me impedido de ativar esse selo? Será que são as lutas? Será que são os pecados, os vícios, as distrações, a preguiça, a dúvida, o medo? Ou tudo isso, ou um pouco de tudo, ou um pouco disso, ou um pouco de mais coisas? Não importa. O que tem impedido? Senhor, me ajuda a enxergar e ativar esse selo. Paulo diz aqui: nós estamos selados. Sabe o que significa esse selo? Ele não pode ser rompido com facilidade. Nós estamos marcados. Tem como o boi é marcado para ser identificado? Tem como tirar aquela marca? Nós somos marcados. Então, se nós temos a marca de Jesus em nós, essa marca tem que aparecer. Ela não pode ficar escondida, ou ela não pode ser deturpada, difamada. Que nós difamamos essa marca quando nós não nos comportamos conforme aquilo que o Senhor predestinou para nós, nos desenhou para ser e para viver. Então precisamos nos esforçar para permanecer nesse propósito original do Senhor e desviar das distrações. Mas não é esforço no braço, não é esforço na minha capacidade, naquilo que eu estudei, naquilo que eu me qualifiquei. Eu posso ter feito o seminário mais importante da face da terra, estudado a Bíblia de cabo a rabo, ter lido a Bíblia 66 vezes. Não importa se a marca, se o selo do Espírito Santo, do Santo Espírito não estiver em mim, eu não vou romper. Eu vou ser um fariseu, um saduceu que conhece as Escrituras, mas minha vida não condiz com o que eu sei. Eu só tenho a teoria, mas a prática não existe. E o Senhor abomina aquele que arrota a santidade, mas não vive como tal, como santo. Irrepreensível, que a palavra diz. O esforço não é para alcançar as bênçãos celestiais, mas para permanecer no propósito. E nele, permanecendo, essa bênção vem até nós, vem sobre nós. E você sabe o que o propósito nos pede? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante dos meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Viver o propósito traz o verdadeiro arrependimento. Se estiver algo que nós temos nos distraído, nos corrompido, é necessário o arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento não se resume a chorar, se entristecer. Ah, Senhor, eu sinto, mas amanhã eu estou fazendo de novo. Ah, Senhor, eu sinto muito, mas eu vou lá e repito. Continuo naquilo. Eu sofro mesmo por fazer aquilo. Mas o real, o legítimo arrependimento implica uma mudança genuína. Nós
Não precisa falar nada, só mudar de rota. Será que essa mudança tem acontecido na minha e na sua vida? Ao ponto de chegar alguém que te conhece muito bem e falar: realmente, você não é o mesmo mais. No bom sentido. Realmente, Deus te tocou, Deus te mudou. Esse é o maior testemunho. Porque muitos podem louvar, podem cantar, podem dizimar, até pregar, orar, interceder, impor as mãos, serem usados até em cura. Mas se não houver o verdadeiro arrependimento daquilo que precisa ser mudado, será em vão. O Senhor não vai receber. Então, para que eu viva o propósito, eu preciso me arrepender daquilo que me afasta do Senhor. Eu preciso me arrepender para que os meus olhos sejam abertos novamente pelo Senhor. E assim eu possa viver uma nova história, viver aquilo que Deus já havia planejado para mim antes mesmo da minha criação. O que é necessário que eu deixe para trás, que eu mude, para que eu possa seguir em frente no propósito do Senhor? O que eu preciso deixar para trás? O jovem rico, quando foi confrontado: Senhor, mas o que eu preciso fazer para te seguir? Vende tudo que você tem e siga. Ali está dizendo que a pessoa que tem posses, propriedades, precisa vender tudo que ela tem para ela servir a Cristo? Não, porque o Senhor sabia que o coração dele estava nas coisas. E quando o Senhor pôs a prova, ele não quis abrir mão delas. Então você não pode me seguir. Você não quer deixar para trás aquilo que te impede. Às vezes é uma coisa tão pequena que a gente precisa deixar para trás e não quer deixar. Não é coisa só grande, não. Mas eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo. Eu sou honesto, trabalhador. Mas às vezes o Senhor não está te cobrando nada disso. Às vezes é alguma coisa que você tem em casa, uma coisa pequena, que te tira do foco, que te afasta. Algo que chama a sua atenção, que faz os seus olhos brilharem mais do que a presença do Senhor. Cada um de nós pode ter algo nesse sentido que nos afaste do Senhor. É como a palavra nos diz, as pequenas raposinhas. Não precisa ser algo tão grande, pode ser pequeno, não importa. O Senhor não divide nada com ninguém, com nem coisa alguma, com circunstância. Pode ser até um problema que eu possa estar idolatrando, cultivando, eu não quero deixar. Eu sei que me faz mal, mas eu não quero deixar. E por conta disso eu deixo de viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Tem uma passagem, né? Quando Jesus estava recrutando seus discípulos, e me chamou muita atenção, em João 1,43, foi no dia que Jesus chamou Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Então acrescentou: digo a verdade,
vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nesse texto, quando Jesus foi chamar Natanael, ele desdenhou, porque ele, antes de conhecer Jesus, Filipe falou, ele é de Nazaré. Ele falou, pode ver alguma coisa boa de lá? E quando Jesus o encontra, ele falou, olha o verdadeiro israelita. Ele já falou, parece que ele está convertido. Jesus tinha consciência do que ele disse, que o próprio Jesus falou que o viu lá antes de Filipe chegar. Natanael duvidou ou desdenhou de quem era Jesus, mas depois que ele viu que Jesus falou algo que só ele sabia, e Filipe naquela conversa ele falou, ó, tu és o Deus de Israel. E Jesus falou, você creu porque eu falei, eu testifiquei de algo que você tinha falado antes. E ele ficou impressionado com aquilo, mas olha o que Jesus fala para ele e Filipe, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Viver o propósito nos dá uma escolha. Jesus não vai chegar aqui, o Espírito Santo não vai pegar a Rafaela pelas mãos e forçá-la a viver o propósito, nem comigo, nem com ninguém. Ele vai nos dar a opção. Mas a partir do momento que eu escolho viver esse propósito, eu estou sujeito a viver algo novo da parte do Senhor. Olha o que esses discípulos viveram ao lado de Jesus, e realmente isso se cumpriu. Eles viram os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que era Jesus. Eles viram coisas extraordinárias, porque eles cumpriram o propósito. Jesus falou, você quer vir até mim? Vir após mim? Ele perguntou, Jesus não chegou lá com chicote e obrigou cada discípulo a segui-lo, não. Ele deu a opção, ele conversou com cada um, no seu particular. Então vai chegar o momento. Ei, você quer me seguir? Ei, você quer viver algo novo? Porque, por incrível que pareça, muitos vão dizer, não está muito confortável aqui, Senhor. Eu já fiz muito na tua casa, eu já fiz muito, eu já faço muito no teu reino. Eu vou na igreja domingo, Senhor, eu já canto no louvor, Senhor, eu já prego, eu já oro, Senhor, eu já faço isso, eu faço aquilo, eu não incomodo meus vizinhos, meus boletos estão tudo em dia, não precisa mais, está ótimo, porque vai ser respeitado a sua vontade. Mas aí que está de deixar o ordinário, a mediocridade, viver algo além. Porque se Natanael dissesse, Senhor, tu és o Deus, mas eu não vou te acompanhar, deixa aqui. Pode ir, Filipe, eu vou ficar aqui. E Filipe já estava decidido. Natanael teve que ver Jesus operando ali um feito extraordinário, testificando uma palavra para que ele fosse. Jesus deu uma segunda chance para ele, e ele recebeu. E se ele dissesse não? Jesus respeitaria. Certamente escolheria outra pessoa para viver aquilo que ele não. Ele deixaria de viver aquilo que os discípulos viveram, extraordinário. Porque eles viveram coisas extraordinárias até mesmo depois da crucificação e da ressurreição, porque eles permaneceram. Eles foram à igreja primitiva, viram coisas extraordinárias, viveram coisas extraordinárias. E eu quero viver coisas extraordinárias com esse Deus. Eu não acredito num Deus medíocre, num Deus comum, um Deus padrão. Chega de ficar murmurando a nossa situação, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, as dificuldades, todo dia a mesma coisa. Eu não admito me conformar com essas coisas, porque Deus me escolheu e eu me escolhi. E você nessa noite, o que você tem escolhido? Pode permanecer onde você está,
se você já é salvo. Mas você quer viver algo além? Você quer que as bênçãos celestiais te alcancem? É só ativar. Mas para ativar, vai ser necessário esse esforço. O esforço de dar o primeiro passo e permanecer. A minha família não pode ser a mesma sem. A partir do momento que eu decido conhecer e viver Jesus, o meu trabalho não pode continuar sendo o mesmo. A minha cidade, o meu entorno tem que mudar. Se Natanael dissesse não e desviasse do seu propósito original por escolhas, as bênçãos celestiais que ele desfrutou não aconteceriam na vida dele como aconteceram. E aí ele estaria condenado à mediocridade. Vale a pena, a partir da salvação, buscar esse mistério de viver o propósito que o Senhor desenhou para nossas vidas, arrependendo de pecados, de vícios que nos prendem, porque com essa mudança de rota, as bênçãos celestiais passarão a nos acompanhar. Temos então sentido em nossa existência, mudamos o ambiente com o selo do Santo Espírito da promessa, deixando as distrações e as coisas que nos afastam desse desígnio divino. E aí desfrutaremos da verdadeira felicidade e sentido da vida. E como complemento, vamos desfrutar de coisas maravilhosas, como Natanael viu e presenciou os anjos descendo. Ele presenciou a glória do Filho de Deus, muito além de outros que não tiveram essa oportunidade. Não há muro, não há dificuldade, luta ou demônio que possa nos impedir de viver em Deus, o que Ele cumprirá em nós e por meio de nós. Nessa noite, o Senhor nos convida a sair do raso. Ele nos convida a ativar e manter ativada a nossa mente em Jesus. Que venhamos alcançar essa consciência, que enquanto estivermos nessa terra, devemos desfrutar dessas bênçãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu quero viver algo além, porque eu creio que a vida do crente, do cristão, do verdadeiro cristão, não se resume a acordar, tomar café da manhã, ir para o trabalho, voltar para casa, cuidar da sua família e assim por diante. Não se resume só isso. Eu sei que nós temos nossas lutas, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos cuidar dos nossos. Não estou dizendo aqui para largar tudo e viver uma fantasia, não é isso. Mas nós precisamos estar enraizados no propósito, porque assim os banquetes enganosos não vão nos atrair, não vão nos enganar. Não seremos enganados por falsos mestres, como a Bíblia já nos alerta que virão e tem vindo nos nossos tempos. Estaremos firmes no propósito original. Não vamos ficar incomodados com o que acontece na vida do irmão, porque cada um tem o seu propósito original. Cada um foi chamado para algo específico, mas todos foram chamados para contribuir para o reino de Deus e viver algo novo. A oportunidade está aí, basta fazer uma escolha. Será que eu tenho escolhido? Será que eu, como Natanael, eu estou com medo, estou na dúvida se é mesmo? Será que lá de Nazaré pode sair algo de bom? Nazaré, o que Natanael pensou? Aquele lugar pequeno, aquele lugar lá que nem é reconhecido como do povo de Israel, ele desdenhou Jesus por conta da sua origem. E depois ele pôde ver que era o próprio Deus encarnado, e ele escolheu viver esse propósito. Será que nós temos feito a escolha certa? Será que o nosso Deus
um dia vai se impressionar com algo que nós temos feito ou planejamos fazer. Não que nós temos que buscar impressionar ao Senhor, mas quando nós nos deixamos, tudo aquilo que nos distrai, que nos afasta, tudo aquilo que nos prende, nós temos condições de viver algo a mais, algo novo, da parte do Senhor. O Senhor pode trazer o novo na minha e na sua vida. O agir do Senhor começa em nós, e onde nós estivermos, onde nós colocarmos as nossas mãos, vai ter que ter mudança. Não pode ficar do mesmo jeito. Se está do mesmo jeito é porque tem alguma coisa errada, sim. Se passa anos e anos e não muda é porque tem algo errado, ou é medíocre. Se não tem mudança, o Espírito começa a se questionar: o Espírito Santo realmente habita em mim? Há mudança, há inconformismo, aquela indignação santa já se perdeu. Quando nós vemos a carta de Efésios ali em Apocalipse, a igreja de Efésios é elogiada em todos os quesitos. Vocês cumprem suas obrigações, vocês são corretos, mas eles são advertidos que eles não têm o amor como tinham no início. O amor se esfriou. E isso é mantendo a chama acesa que o propósito não vai morrer em nossas vidas, deixando as distrações dos pecados. Com ela, com essa chama acesa, nós venceremos e alcançaremos mais o Senhor. É isso que Natanael viu. Natanael simplesmente mudou o patamar. De um dia para o outro ele passou a ver anjos, ele passou a andar com o Filho de Deus. Ele saiu da mediocridade, porque ele decidiu mudar. Ele decidiu mudar e deixar ser moldado como vaso nas mãos do oleiro. Desce a casa do oleiro. Vocês sabem o que nós encontramos na casa do oleiro? Quem sabe? Nós encontramos barro. Na casa do oleiro só tem barro. E ele vai moldando, ele vai trabalhando, ele vai tirando as imperfeições. Se o vaso ficar pronto e tem um trincadinho, ele quebra aquele vaso e faz de novo. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Não adianta resistir, ou se eu resistir, eu vou deixar de viver aquilo que o Senhor planejou para mim. Porque o barro, ele é moldável, ele é maleável. E se nós nos tornarmos rígidos na mão do Senhor, nós seremos quebrados. Nós seremos quebrados quantas vezes forem necessárias. Porque o Senhor tem misericórdia. O Senhor não desiste de nós. Ainda que Ele não nos force a fazer uma escolha, Ele vai trabalhar para que cada um de nós sempre busque trilhar o caminho que Ele planejou para cá, para nossas vidas. Aleluia! Senhor Jesus, nós te rendemos graças por essa palavra, Pai. Nessa hora, Senhor, que nossas vidas venham ser moldáveis ao agir do Senhor, que venhamos ser vasos na mão do oleiro, Pai, que não venhamos enrijecer diante da Tua voz, do Teu convite, que não venhamos duvidar quando o Senhor nos chamar. Oh Deus, vem sobre cada coração aqui nessa noite, que cada vida possa enxergar, a começar em mim, que vale a pena viver, andar no Teu propósito. Vale a pena cada esforço. Vale a pena abrir mão daquilo que nos afasta de Ti. Vale a pena deixar aquilo que nos distrai para estar na Tua presença e viver na plenitude daquilo que o Senhor planejou para cada um de nós.
Exaltado seja o teu nome, Pai. Abençoados seja cada vida que aqui esteve. E que a tua palavra encontre uma terra fértil para que possas enraizar e ali florescer, produzir frutos e multiplicar esses frutos para a honra e glória do Senhor. Que não venhamos ser como a videira seca, Pai, resistente à tua voz, mas venhamos ser maleáveis ao teu Espírito, ao teu agir, para a honra e glória do teu nome. Amém. Tudo é perda se eu não tenho a ti. Tua graça já me basta. Sem você não sei pra onde ir. Tua presença nada importa. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai.
Nós abençoamos cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as vidas, a semana de cada um, Pai, e que a Tua bênção acompanhe aonde forem, aonde colocarem as Suas mãos, que a Tua presença, Senhor, os acompanhe, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Nós encerramos aqui e que a paz do Senhor esteja com todos, que seja uma semana abençoada e que a cada dia a escolha do Senhor, que a sua escolha esteja o Senhor, a vontade dele cumprida, sendo cumprida em nós. Amém. Amém, paz. Amém. E a cantina é o pastel e o refri R$10.